Só dá. Lucas, vê se tá gravando pra mim, só favor. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, te agradecemos por essa grande oportunidade de ouvir a Sua palavra. Meu Deus, estão aqui os Seus filhos que o Senhor comprou com o precioso sangue do Senhor Jesus. Pai, a Sua palavra diz, meu Pai, que maior é o que está dentro de nós do que está neste mundo. E a Sua palavra, Pai, é a verdade. Passarão os céus e passarão a terra, mas as Suas palavras jamais passarão. Pai, abençoa cada irmão que saiu da sua própria casa hoje. Abençoe esse irmão, meu Pai, que precisa, Senhor, de uma palavra, Senhor, de uma direção. Meu Pai, abençoa. Eu tenho certeza que o Senhor já abençoou. É o que lhe pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu falo bem baixo. Estão me ouvindo bem? Se eu aumentar um pouquinho, sai daqui, irmã Maria do Carmo. Já com a garganta já até... Né? Está dando para ouvir certinho? Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Irmãos, todas as quartas-feiras nós tiramos um tempinho maior, né? Para a gente ler um pouco mais a Bíblia, para a gente compreender a Bíblia, né, irmãos? A minha experiência, né, no Evangelho, no meu início, não foi uma experiência voltada para o ensinamento da palavra, sabe? Tinha muito poder, glória a Deus, não reclamo disso, amém? Mas pouco ensinamento, irmão. Então a gente, irmã Silvia, a gente tem que equilibrar, né? Muito poder e muita sabedoria, irmão. Porque não é só poder. Poder sem sabedoria, meu irmão, Satanás engana. Então nós temos que caminhar no equilíbrio de muito poder, mas também com bastante sabedoria. Amém, irmãos? Então, às quartas-feiras, nós tiramos esse tempo maior, irmã Silvia, para que a gente possa meditar na palavra de Deus, amém? E o Espírito Santo fala com cada um de vocês, irmãos, de uma forma única e exclusiva. Amém? Então, irmãos, nós nessas últimas quartas-feiras, nós estamos falando sobre o extraordinário plano de salvação de Deus. Amém? Então, os irmãos que estão vendo as quartas-feiras, a gente já passou por tantas passagens, né, irmã Maria do Carmo? Falando como que Deus trabalhou, como que Deus saiu do seu descanso para resgatar o homem que caiu. É isso? Como Deus, como a Bíblia diz que para que haja remissão de pecados tem que ter o quê? Para que haja remissão de pecados tem que ter o quê? Sim, mas antes do arrependimento o quê? Deixa o pessoal aqui. Amém? O irmão Lucas falou. Para que haja remissão ou perdão de pecados tem que ter o quê? Sim, mas não é só arrependimento. Ele é fundamental o arrependimento, mas, irmãos, entenda. Deus te perdoou não é porque você se arrependeu. É porque, não somente porque você se arrependeu, é porque tinha uma base legal. Deus é a própria justiça, amém? Tinha uma base para que ele pudesse te perdoar. Então, para que haja remissão dos pecados, tem que ter o quê?
Eu- Isso também. Posso falar? Não vou deixar a produção falar. Fala, produção. Derramamento de? Claro, claro. Isso é fundamental, irmãos. A gente tem que entender isso. Deus nos perdoou, nos perdoou, mas ele tem uma base. Através do sangue de Jesus, o nosso pecado não ficou impune. Amém? Então, irmãos, desde o início, quando o homem peca, Deus tem que sair à sua distância e começar a trabalhar de novo para resgatar o homem. E a gente vai ler na Bíblia, mas vai entendendo que foi algo extraordinário que Deus fez. Sabe? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o que estava preparado? O Cordeiro. Amém? Então Deus, no seu conhecimento, na sua, como pode dizer, sabedoria que foge da nossa mente, né? Nós como pessoas daqui de baixo, né, irmão? A gente não consegue pensar em todo o poder de Deus. Deus já sabia. E o homem caiu. Mas quando Deus exalta o homem, exalta para valer. Antes da queda, o que era o homem? Sim, isso. Antes da queda, o que ele era, irmão? Mais uma criatura. Ele era mais uma criatura e nem era das mais perfeitas e poderosas, né? Mas depois que veio a queda, o que ocorreu? Justamente, irmãos. Depois da queda, irmão, Satanás falou assim: já era. A criação que Deus ama, jamais Deus poderá salvá-la, porque Ele mesmo disse que aquele que pecar, o que vai acontecer? Aquele que pecar está destituído da glória de Deus. Né? Como é que Deus vai resgatar esse homem? É verdade, Deus é a própria verdade. Aí Deus começa a trabalhar de forma tremenda. E depois da queda, depois da obra do Senhor Jesus, que lá na cruz, que ele disse, está consumado. Consumado o que, irmãos? Toda exigência de Deus para salvar o ser humano. Então, por isso que nós recebemos a salvação através do sangue de Jesus, né? Por isso que está consumado. Não é? No Antigo Testamento, Deus escolheu o povo judeu, amém? Para ser o seu povo. E para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, não era um tabernáculo ali, ele ficava, onde tinha o santo lugar, o santíssimo lugar, que ele ficava ali dentro do santíssimo lugar. Então, o que ficava ali? Para uma pontinha da língua, né, irmão? Vai brincar, não. Não sai. A Arca da Aliança, que representava o quê? Representava a presença de... Qualquer um poderia entrar na presença de Deus? O que vocês acham? Só um que poderia entrar. Quem? Sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha um cargo acima dos demais. Não era só um, né, irmãos? Eram vários sacerdotes que trabalhavam muito, né? E que tinham uma grande responsabilidade porque eles lidavam com a morte o tempo todo, não é? Então, irmãos, a gente já até conversou sobre isso, né? Os irmãos falaram, eu sou levita. Irmão, levita não só cantava, não, irmão, eles trabalhavam muito. Amém? Tanto que eles eram responsáveis por todo o serviço divino ali, de servir ao Senhor, de trazer o sacrifício, de fazer, degolar animais. Tinha uma técnica, você não podia chegar, o sacerdote não podia chegar lá e matar o animal de qualquer maneira. Ele tinha uma técnica para fazer, o animal não poderia sofrer, sabe? Porque hoje nós sabemos, se um animal ele é morto de qualquer maneira, acabou com a carne dele. Não é isso? Acabou com a carne. Não serve a carne para consumo.
Então, irmãos, nós sabemos que o sumo sacerdote, eu não vou abrir, tá, irmãos, porque está lá em Levítico, eu não vou abrir, os irmãos já lemos sobre isso, e também o tempo é pouco, né? A gente tem um tempo aqui, nós estamos em cima de horário, né, irmãos? Todos nós temos que cumprir horário. Amém? Tem horário para começar, horário para terminar. A gente não pode ultrapassar. Então a gente tem que zelar pelo horário, irmãos. Todo mundo, né? Mas enfim, voltando. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, o que ele fazia? Ele fazia um sacrifício para os seus próprios pecados e também sacrifício pelo pecado de toda a nação de Israel. E aí ele entrava no santo do santo lugar para aspergir o sangue no propiciatório, que era o quê? O que era o propiciatório? Era o sangue. Mas onde que ficava o propiciatório? O que era o propiciatório? Eu sei. Estava lá. Apertando vocês, irmãos. Vamos lá, porque eu já falei, nós falamos muito sobre isso. O propiciatório, irmãos, era a tampa da arca. Lembra? 2 querubins, um olhando de frente para o outro, não é isso? E o sangue era aspergido ali no meio dos querubins. E aí tem uma simbologia muito bonita que fala que o sangue está acima da lei. Por que estava dentro da arca? 3 objetos, 3 itens, né? Vamos colocar assim. O maná. Oi? Sim, as 2 tábuas. Cajado de Arão que floresceu, não foi isso? Então estava ali dentro, mas só que por cima da lei estava o sangue. Olha a simbologia. Tudo, irmãos, tudo no Velho Testamento tem uma simbologia. Não é nada por acaso. E ele entrava lá, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício por ele e por toda a nação. Amém? E se aquele sacerdote não fosse uma pessoa aceita por Deus, uma pessoa que levasse uma vida que não honrava a Deus, uma pessoa que não fosse íntegra, o que acontecia com ele? Na presença de Deus, o que acontecia? Morria, não é isso? E segundo os historiadores, eles colocavam nesse sumo sacerdote uma corda e a sua roupa também tinha alguns sinos, não é isso? Ele ia lá entrando, tá? Com medo também, né? E servia lá, fazia o serviço dentro lá do santo lugar, né? Aspergia o sangue. Mas se ele fosse uma pessoa que realmente não tivesse uma vida ali no altar, né? E a Bíblia fala que teve alguns que morreram, né? Ele morria lá e ele tinha que puxar na cordinha. Eles levantavam outro sacerdote. Deus levantava outro sacerdote. Então, nós temos que entender, irmãos, que isso não é historinha para boi dormir. Não, são histórias que pertencem somente a Israel. Não, hoje nós vivemos aqui e a gente... Não, meu irmão, tudo o Espírito Santo nos ensina. Amém? Então a gente pode ver que... Vou ler 2 versículos para a gente entrar na palavra. 2 Pedro 3,18. A produção pode abrir. Segunda epístola de Pedro, apóstolo Pedro 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Se os irmãos quiserem olhar aqui no Data Show, isso. Mas eu vou deixar os irmãos abrirem a Bíblia, amém? Para treinar, né, irmão Melita? A gente fica tão acostumado, ainda mais quem mexe no celular, né? Se é só apertar de botãozinho, você já está lá, ué. Não precisa tanto, né, irmão? Depois na hora que a gente vai abrir a Bíblia, onde fica Abacuque? Né? Nossa. Amém? Isso é como posso dizer? Uma orientação do apóstolo Pedro. Antes crescei na graça, que nós entendemos que é o favor imerecido, amém? O evangelho quadrangular acredita que a salvação
é pelo favor e merecido pela graça, como nós estamos estudando todos os domingos pela manhã aqui, né? Uma revista abençoada. Antes crescei na graça ou no favor de Deus, e antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Esse aqui é um convite, irmãos. A gente tem uma direção. Nós temos que crescer ainda muito mais na obra do Senhor Jesus. Amém? Apóstolo Pedro que está falando isso. Alguém que andou com o Senhor Jesus. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. A produção também não vai muito lá no Abacuque. Com H. Acho que só está com uma cor aí. Capítulo 1, versículo 5. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contado. Tremendo isso, né? Está falando da obra que Deus fez através do Senhor Jesus. E esse texto aí, irmã Marli, o apóstolo Paulo vai usar no finalzinho de Atos para pregar sobre o que o Senhor Jesus fez. É tremendo isso, como que eles usavam muito a palavra, sempre uma palavra. Mas enfim, tinha separado esses dois versículos, voltando. Nós falamos sobre o sumo sacerdote. E a gente sabe que na Bíblia, nada é por acaso, irmãos. Nada é por acaso, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Velho Testamento são sombras da verdade que vem. Amém? Então, tudo que está no Velho Testamento é sombra, não é ali a verdade. Tanto os sacrifícios não tiravam, arrancavam o pecado. Muito pelo contrário, cobria. Até porque era sangue de quê? De animais. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Ficar misturando as coisas, sabe? Não, Deus ama o seu filho, né? A gente vai comparar sangue de animais com o sangue do Senhor Jesus, está errado, né? Então, ali estava uma representação do sumo sacerdote, que Jesus se tornaria eternamente para nós. E pensando nisso, irmãos, nós vamos começar hoje a estudar o livro de Hebreus, amém? E o livro de Hebreus nos ensina poderosamente e faz essas comparações acerca de Jesus, irmã Marli, né? A gente tem que saber quem é o nosso Salvador, conhecer a sua obra, conhecer o que Deus fez através de Jesus, por que Jesus veio, né? Porque não tinha outro jeito, né, irmão? Se tivesse outro jeito, né, irmã Marli? Deus não ia gastar a vida do filho dele, não é isso? Então a gente tem que saber, irmãos, porque é um pecado de inferno, aquele que não aceita que Cristo é o Senhor e Salvador, né? Então a gente tem que estar muito cuidado para que também a gente não seja enganado pelo inferno, né, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado. Glória a Deus! Vamos para Hebreus? Antes de começar Hebreus, vou ler a introdução de Hebreus. A produção tá... Mas eu não falei que a produção qual que era o livro de Hebreus. Eu vou ler aqui a introdução do livro. Vocês não vão ter aí não, tá, irmão? Para a gente ter uma noção do que se trata o livro de Hebreus, amém? Não, essa é uma introdução que não vai estar. Amém? Aí depois, na hora de começar no capítulo, a gente vai falar. Que é um livro tremendo. Eu gosto muito. Essa epístola foi escrita para cristãos que eram judeus de nascença e por isso chamada de epístolas aos hebreus. Eles estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonar a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados. Olha. Entende?
para quem está sendo escrito esse livro. A epístola parece mais um discurso ou um sermão do que uma epístola. O autor não diz quem ele é, nem para quem está escrevendo. Só no final é que aparecem umas poucas referências às pessoas. Ninguém sabe com certeza quem escreveu este belo sermão. Muitos dizem que foi Paulo, né? Mas não fala quem escreveu. O autor dessa epístola procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e Josué. Então, se a gente pegar, esse escritor está dizendo para esses hebreus, judeus que se converteram a Jesus, que Jesus é superior a tudo. A gente não pode comparar Moisés com Jesus, não. Moisés com Josué está errado. Parece uma coisa tão certa, né, irmãos? Mas, irmãos, nós que estudamos mais a Bíblia, a gente sabe que alguns ministérios é uma mistura incrível. Não, aqui, Jesus é maior do que todos. Todos estavam preparando o caminho para o Senhor. Amém? E é assim que nós temos que ver. Ele é o eterno sumo sacerdote e se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. É por meio dele que Deus faz uma nova e perfeita aliança com o seu povo. E é por meio de Jesus Cristo que se consegue a salvação eterna. Por meio dele. No capítulo 11, o autor fala dos heróis da fé. Da fé, né, irmãos? Mas agora a gente não vai abrir, não. Começa desde o primeiro. As pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes na sua fé em Deus, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam o exemplo deles. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração, saudações e bênçãos. Irmãos, então, quando esses cristãos receberam essa carta, estavam sofrendo muita pressão, muita perseguição. Então, era questão de vida ou morte. Então, o escritor desse livro ele traz uma mensagem poderosa que exalta Jesus e mostra quem Jesus é para eles, para que eles tenham fé em Jesus até o fim. Amém? Hebreus 1 agora, irmãos. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Então nós vamos estudar esse livro de Hebreus. A partir de hoje, irmã Silvia, já está convidada para a quarta que vem. E os irmãos também estão convidados para a quarta que vem. Vamos manter, irmãos, uma sequência, né? Para que a gente... Então, os irmãos também estão convidados para a escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 da manhã. Vamos fazer aquele esforço de levantar cedo, irmão. Vamos lá, pela fé. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tremendo, né? Ele que é Jesus, né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então a gente começa aqui pensando, né? Jesus é o próprio Deus Altíssimo. Por que eu tenho que falar isso, irmãos? Porque tem religiões que não acreditam que Jesus é Deus Altíssimo. E aqui está bem claro. Ele é a expressão exata de quem? De Deus Pai. Amém? Jesus disse, eu sou. Esse é o nome de Deus, você sabia? Eu sou. Não é isso? Onde que aparece esse nome lá no Velho Testamento? Manda alguém? Quem é esse alguém? Esse alguém é muito importante. Moisés, não é isso? Fala assim, mas Senhor, se eu for lá naquele povo lá e falar, qual o nome que eu vou dizer? Aí ele falou assim, o eu sou o que sou, mandou, te enviou. Então Jesus, toda vez que você lê o Novo Testamento
e tiver o eu sou, Jesus falando a sua identidade, quem ele é. E é interessante, eu tenho que falar isso, meus irmãos, porque tem regiões que mudaram essa tradução, pastor Cláudio. Colocou outra coisa para tirar o quê? A divindade de Jesus. Mas, irmão, é importante isso, porque nós sabemos que Jesus é nosso sumo sacerdote, como nós vamos ler aqui. Jesus tem duas naturezas, ele é Deus Altíssimo e também homem, não é isso? Jesus disse assim, ó, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então é importante, pastor Cláudio, você não pode acreditar no Jesus menor. Se não credes que eu sou Deus Todo-Poderoso, essa é a tradução, não é isso que Jesus queria dizer? Morrereis em vossos pecados. E é interessante que tem um espírito maligno que é chamado Anticristo. Ele não é anti-Deus, Pai. Ele é anticristo. Porque se ele tira Jesus de você, tirou a sua salvação. A pessoa não é salva. Então tem religiões que não estão oferecendo Jesus da Bíblia. É outro Jesus. E a Bíblia expressa, fala que nos últimos dias, não é isso? Se levantarão homens que vão trazer doutrinas de demônios. Mas glória a Deus que nós estamos no ministério, que tem uma história bonita, que não fica trocando de doutrina, né, irmão? Não fica inventando doutrina nova, não é isso? Então, um ministério que está na palavra. Estou falando do Evangelho Quadrangular, tá? E nós estamos estudando mais profundamente aos domingos pela manhã, os irmãos estão convidados. E a gente vê que realmente é um ministério que foca em Jesus Cristo. E eu sou cristocêntrico, né? É isso. Mas enfim, então, muito bom, irmãos. Nós estamos numa igreja que prega a verdade. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, e não existe outros caminhos, irmãos. Não. Só Jesus é um... E ele fala nessa mesma frase, ninguém vem. Isso eu aprendi com o pastor João Henrique Palharim. Ele falou uma pregação dele que é, irmãos, João Henrique Palharim, muito usado por Deus. E eu acho que ele nasceu no Evangelho Quadrangular, tá? Não falha a memória. Ele falou nas pregações, Jesus falou assim, ó, aquele, como é que é? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que venha morrer, viverá. E também ele fala, né? Eu estou falando errado? Eu estou confundindo com o passado. Não, ele fala também assim, quem quiser vir ao Pai, né? Venha. Não quer, não, esqueci, irmãos. Hã? Isso, ninguém vai. Ninguém vem, ele não fala vai. Ninguém vem. Por quê? Porque ele é o Pai. Amém? Está entendendo, irmãos? Nós acreditamos num Deus que coexiste em três pessoas, que é o Deus triuno. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É bom a gente estudar sobre isso, irmão. Porque é a fé, é a firmeza da nossa fé. Nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar um Cristo mais ou menos. Desconfie. Então, alguém que vai te oferecer, não. É Jesus como ele é. Amém? Mas aqui nós estamos estudando o que o Pai quer que você veja de Jesus. O seu campeão, o seu vencedor, o seu sumo sacerdote, aquele que te representa. Amém? É isso que o Pai colocou Jesus. Por isso, irmãos, que é tremendo. Por isso que é extraordinário, né? A gente tem que lembrar quando Golias se levantou, não é? Contra Davi, lembra? O que ele falou? Escolhe aí de vocês um campeão. Não é isso? Que aqui eu sou aqui o campeão deles. E quem vencer aí, o outro povo vai servir de escravo. Não foi isso? Confiava tanto nele, não é isso? E quando todo mundo sabe a história, né, irmão? E todo mundo estava com medo ali em Israel, irmão Marli. Todo mundo. O rei estava com medo. O rei era forte, tá? O rei era grandinho. Todo mundo com medo. O Espírito Santo usou uma criança, um adolescente, e venceu. Aí todo mundo cresceu. Não é isso? Mas enfim. Então Deus escolhe representantes. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você.
pelejando com você. Irmãos, honre a Deus com a sua fé. Sabe? Você vai ser convidado a desistir todos os dias. Né? E às vezes você vai ouvir até de pessoas que te amam, que não sabe a sua luta, não conhece a sua batalha. Então você tem que entender, irmãos, que atrás dessa batalha existe demônios. Cuidado para você não errar o foco. Porque nós somos feitos de carne também, né? Nós temos emoções, sentimentos, não é isso? A gente tem que tomar muito cuidado para não ofender as pessoas, não é isso, irmão? Claro. Eu não posso tratar qualquer irmão aqui de qualquer maneira, não. Com muito respeito. Da maneira que eu gosto também de ser respeitado, né, irmão? Tudo que é conversado é entendido, né, irmãos? Glória a Deus. Voltando. Ó, só o início já deu muita coisa. Nossa, que bênção. 4, não é isso? Não. 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados na cruz, não foi isso? Verteu seu sangue todinho na cruz. A Bíblia diz que um soldado foi e fincou o seu lado, meu marido. Saiu o que, irmão, ali do lado de Jesus? Sangue e água. Isso. Todo o sangue de Jesus. Glória a Deus. E depois de ter feito essa purificação, ter arrancado os nossos pecados, o que ele fez? Assentou, irmão Maria. Onde ele está sentado agora? No mais alto céu. Ao lado de Deus, irmãos. Irmãos, quem está do lado de Deus é o próprio Deus mesmo. O homem está aqui bem baixo aqui, ó. O homem ganha R$ 10 a mais, já acha que é o melhor do planeta. Né? Ele ganha um cargo, só um cargo na igreja, assim, um negocinho, uma vírgula. Nosso Deus, já vem pisando no alto assim. Ó. Compra um carrinho 2 anos a mais. Né, irmão? Nem olha para o lado. Né? Irmãos, tem gente que é assim, nem todo mundo, né? Não vamos colocar dessa forma. Mas tem gente que é, irmão. Tem gente que ganha um negocinho ali. Nossa, fulano, não te vi. Isso apareceu na sua frente. Como você não me viu? Mas glória a Deus, Jesus não é assim. Amém? Então, como a gente estava conversando, irmãos, é tremendo que um dia eu estava aqui, eu acho que foi o pastor Cláudio, o pastor Edinho, não estou lembrado. Ele estava falando sobre Satanás, os planos de Satanás. Né? Qual era o plano de Satanás, irmãos? O que ele queria? Mas ele é o próprio invejoso. Ele queria ser igual ao Altíssimo, não é isso? Eu vou sentar na nuvem de Deus. Tá vendo, irmãos? Cuidado, porque essa vaidade é do demônio mesmo. Sabe? Não queira ser aquilo que Deus não colocou para você ser, né? Respeita os passos, né, irmão? Não queira ser, irmãos. Né? E seja aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Satanás, e a Bíblia diz que Deus dá graça quer? E o quê? Deus dá graça aos humildes e não rejeita, né? O soberbo. Olha só como é que a palavra de Deus, irmão Mali, se aplica em todos os níveis. Satanás queria ser, e a Bíblia mesmo fala que ele vai ser abatido no mais profundo abismo. E o homem, pastor Cláudio, que não estava buscando essa glória, Deus pega o homem, Jesus é o homem também, não é? Não é um ser humano? Não é? Jesus é Deus Todo-Poderoso, também é ser humano. Jesus se assenta como homem ao lado de Deus. Olha onde que o homem foi parar, irmão Marcos. Opa, quase que a pênalti aqui. Ó. Glória a Deus, livramento, tá, irmãos? A pessoa cai aqui, misericórdia. Aleluia. Então, Deus exaltou o homem. A Bíblia diz que todos nós, a humanidade, está sentado nos lugares celestiais com Cristo, em Cristo. Ele é o meu representante. Mas vamos chegar lá. Tendo se tornado tão superior aos anjos, está falando do homem Jesus. Jesus não é um anjo. Amém? Não é, irmãos. A gente vai continuar aqui, Deus vai falar mais claramente.
tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome que eles. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Entenda isso, irmão. Os anjos que aparecem aqui para nós, é para nos servir. Ele vem, Deus, olha, irmã Tânia, né? Vânia, entrega a irmã Vânia ali, essa porta de emprego aberta. Ministra na vida da irmã Vânia ali uma libertação para a família dela e tal. É assim. Agora, Jesus é o Filho, irmão. Olha, você que tem filho aí, né? Se puder, você dá tudo ao seu filho. Se puder também, você defende o seu filho. Não é isso? Toma cuidado, irmão, para não defender demais. Né? Porque. E também cuidar para não corrigir demais. O equilíbrio, né? Mas enfim. Então, pensa no seu filho amado. Se você pudesse dar tudo, irmão. Não é isso? E Jesus sabia que ele era amado. É importante saber que você é amado. Não é isso? Quando Jesus batizou, não foi? Veio uma voz do céu e falou. Quem falou? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Não é isso? E quando Satanás vai tentar Jesus, né? O que ele fala? O filho, ele não fala filho amado. Ele fala, se você é o filho de Deus. Ora, irmãos, está vendo como Satanás vem, irmão? Maria do Carmo. Ele vem para colocar dúvidas. Jesus não sabia que era filho? Hein? Entende? Como é que Satanás trabalha? Satanás vem, você está aqui, ó, louvando a Deus, buscando na fé, de repente vem uma vozinha, mas será que é isso mesmo? Será que você não está perdendo seu tempo, não? Você vai ouvir essa voz, irmãos. Começa a saber identificar as vozes que vêm na sua mente. Não são, nem a maioria, como pode dizer? Tem que saber como é que voz está vindo, irmão. Satanás, ele vem ali, ó, parecendo que é o seu pensamento. Amém? Jesus sabia. Ele não poderia falar com Jesus se Jesus era filho amado. Por quê, irmãos? Se Jesus lembra que ele é amado, o ataque, né, pastor Cláudio? Não vai ser. É como ele vem contra você. Ele vai falar assim, quem é você para estar lá na congregação dos justos? Olha para você. Aí você não entende Bíblia. Você não sabe que Jesus é seu sumo sacerdote. Não é isso? Aí você vai olhar para você. Olhou para você, perdeu. Olha para Jesus, irmãos. O autor e consumador da nossa... Eu tenho um campeão. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Pois qual dos anjos disse? Qual dos anjos o pai disse? Tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente introduz o primogênito no mundo e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aqueles que seus anjos faz ventos, e a seus ministros, são ministros, labareda de fogo. Mas acerca do filho é diferente, meu irmão. Anjos são servos, filho é filho, né? Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus. Olha, acerca do filho, o teu trono, ó Deus. Chamando o filho de Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade, amém? De igualdade, não é isso? E de julgamento, né? Porque Deus é justo juiz, irmão. Deus não usa 2 pesos e 2 medidas. Isso é coisa do homem. Né? Deus não trata igualmente cada um. Amém? Porque Deus é a própria justiça. Cetro de equidade. A gente tem que lembrar que a gente está falando dos reis, não é isso? Os reis, antigamente, eles tinham um cetro, não é isso? As pessoas não poderiam entrar na presença do rei sem autorização. Mas se alguém entrasse e ele mostrasse o cetro de justiça, né? Ele dava a justiça àquela pessoa para não morrer, porque era decreto. E tem uma passagem na Bíblia sobre isso, né, irmãos? Tremendo. Não é isso? Então é uma comparação, porque Jesus é o grande rei. Não é isso? Esse é o exemplo de rei que a humanidade tem que ter.
O rei, ele não é autoritário, ele não é cruel, ele não é injusto. É isso? Por isso que Deus não pode salvar aquela pessoa que não aceita o seu filho, porque ela vai permanecer nos seus pecados, meu marido. Ela não acredita que Jesus tomou o lugar dela. Esse é o pecado que leva as pessoas para o inferno. Amém? Qual o versículo? Parei? 9. Mas acerca do filho, 8, tá? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a... Por isso, Deus, olha, falando do filho, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de... Olha, isso é interessante. A igreja não é para você vir aqui com raiva, resolve seus problemas. Das pessoas. É justamente. Né? Vamos ser felizes. Jesus entrou na minha vida para melhorar, não para me condenar. Quer ver pessoas do mundo mais felizes que as pessoas da igreja? Mais em paz que as pessoas da igreja? Eu não aceito isso, irmão. Não aceito. As pessoas do mundo, irmão, que têm que ver a sua alegria em Cristo, sua paz em Cristo também. Então, qualquer ministério, irmã Maria do Carmo, que está fazendo as pessoas sofrerem, eu sei que tem. Eu sei que tem. Está errado. Né? Ele foi ungido com óleo da alegria. E às vezes as pessoas vão ler Jesus, né, faz uma voz de terror. Eu fico imaginando Jesus. Irmãos, você tem que entender que Jesus é o Senhor. Quando Jesus estava aqui na terra, ele pegou pesado com os religiosos. Os pecadores iam até ele. Sabe? Ele gostava de pecador, ele veio para os doentes. Não é isso? Ele não veio para os que se acham justos. Glória a Deus. E as pessoas que iam ter eles eram libertas do pecado, da escravidão. Tem que lembrar que o pecado escraviza, sabe? Tem uma força, irmão Fábio. No pecado, ele escraviza a pessoa, e a pessoa, meu irmão, e todos nós temos que estar, sabe, alertas, vigilantes, porque, irmãos, tem muitas pessoas boas e boa índole que ali, ó, pecadinho ali, vai, ó, um dia ela já não consegue voltar mais, por quê? Cauterizou a mente. Estou falando, e Satanás e fica olhando para cada um de vocês, estudando você, sabe? Você viveu ali uma brecha, é dinheiro. Se eu der um pouco mais de dinheiro, vai fazer o que eu quero. Fama, se eu der um pouquinho de fama, eu estou vendo uma vaidade. A gente tem que pensar nisso, irmãos. Por isso, irmãos, que quando nós colocamos nossa fé em Jesus, a gente diminui totalmente. Que Ele é a estrela, porque é a verdade. Ele é a estrela de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Produção. 1.9, não é isso? 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também, qual manto. Os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, falando de Jesus, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Está falando do reinado do sumo sacerdote, reinado de Jesus, amém? Do Filho. 13. Ora, qual dos anjos jamais disse? Deus não pediu um anjo para sentar do lado dele. Amém? Deus corou o seu próprio filho. Amém? Ora, qual dos anjos jamais disse? Assenta-te à minha direita, porque direita significa justiça, né? Até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Jesus já venceu tudo, irmão. Mas nós sabemos ainda que a morte é um dos últimos inimigos, amém? Que vai ficar debaixo do pezinho de Jesus. Porque quando ele vier, irmão Mário, acabou a morte. Não vai ter choro, não vai ter lágrima,
não vai ter sofrimento. Amém? A vitória dele completa. Essa é a verdade, irmãos, porque um dia todos nós sairemos desse corpo para encontrar com Jesus. Nosso corpo, todos os nossos corpos, a gente está vivendo, não é isso? E nós estamos envelhecendo, né, irmã Maria do Carmo? Todos nós, mas um dia Jesus, amém, nos dará um corpo como o dele, amém? 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço ao favor dos que lhe hão de herdar a salvação? Amém, irmãos? Glória a Deus. O capítulo 2. Eu pulei tanto assim? Não. Acabou. É porque a gente passa, não passa. É, isso mesmo. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse é só o início, mostrando quem é Jesus. Lembre-se que nós estamos pensando em salvação. E esse livro vai falar por que a salvação ela é eterna e por que ela advém de Jesus. Amém? Então nós começamos a explicar quem é Jesus. Nós somos cristãos, irmãos, temos que saber quem é Jesus. Sabe? Porque ele é o meu representante diante de Deus, o meu Salvador, aquele que carregou todas as minhas iniquidades, carregou todas as minhas enfermidades. Não é isso? E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É isso, irmão. Se você perde a visão de Jesus, Satanás ganhou a batalha. E nós, todos os dias, nós temos que crer. É fé. A Bíblia diz que o justo... Então, Satanás respeita isso. O que ele tenta fazer com você? Fazer você perder a sua fé em Jesus, ou você colocar a fé em outra coisa que não seja Jesus. E isso pode ser em você mesmo. Não. E possamos, pela graça, pelo favor, pelo poder do Espírito Santo, irmãos, focar em Jesus Cristo. Amém? Ele é seu amigo verdadeiro. Amém? Jamais vai te abandonar. Glória a Deus. Convido os irmãos para a quarta que vem. Estamos aqui dando continuidade, irmãos. Vamos aprofundar no livro de Deus. São coisas extraordinárias. Vamos mostrar Jesus como sumo sacerdote. Jesus maior que Moisés. Jesus maior que Josué. Amém? Nosso campeão. Vamos receber o pastor Cláudio dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que as palmas louve o Senhor Jesus. Aleluia. Deus. Amém. Vou lá.